passado. Mas agora, eles não transmitem know-how. O que é know-how? Saber fazer. Uma expressão inglesa que significa, em tradução livre, como fazer, ou saber fazer, ou saber como. É isso que permite que o ser humano evolua, aprendendo com seus erros e cultivando o que acertou no decorrer da vida. E o que é esse acúmulo? História. O que você é hoje é um conjunto de tudo aquilo que você até aqui. Ou seja, o conjunto do que vejam bem, Hegel e Marx diziam que a humanidade está em constante evolução e aprendendo com aquilo que já passou, mantém uma crescente exponencial. Diferentemente do que diz o Hegel e o Marx, um pensador norte-americano afirmar que o capitalismo e a democracia nos trouxeram a tal ponto que não tem mais o que evoluir. Que a sociedade e a história estão convertidas e resumidas em guerras, batalhas e lutas. E que o homem, além de lutar contra a tua essência metafísica, ou seja, contra o tédio, também tem que lutar contra outros seres humanos. Ou seja, a evolução é uma ilusão. O mundo não passa de guerras. Captaram aí? Escritor colombiano Gabriel Garcia Marques, Nobel de Literatura, que escreveu inclusive um magnífico livro 100 anos de solidão, ele enxerga a história não como uma linha, mas como um evento cíclico. Alguém aqui já leu 100 anos de solidão? Não? 100 anos de solidão se passa na cidade fictícia de Mancobo. E apesar de ali ocorrerem durante o livro guerra, luta, batalha, suor, lágrimas, você acaba se perdendo no livro, na árvore genealógica da família que é protagonista. E você descobre que na verdade aquilo ali é um grande ciclo. Da mesma forma que começa, acaba, depois começa de novo, acaba, começa de novo. O importante é vocês entenderem que nós, humanos, somos seres históricos. E a história sim, perfeitamente. A história nos serve para, dentro de determinado contexto, no nosso contexto, entendermos o passado, aquilo que veio, trabalharmos o nosso presente
e projetarmos as possibilidades do futuro. Perfeito? Agora, o direito nisso. História eu estudo no segundo grau, no ensino médio. E o direito? Aonde ele entra nesta brincadeira? Seja uma organização, né? Porque através do direito as pessoas entendem suas obrigações. O direito faz parte da essência do homem. Deixa eu te perguntar um negócio. Alguém aqui não sabe nadar? Pode ser sincero. Opa, tem uma galera. Então, para os martelinhos sem cabos aqui da sala. Se te soltarem do Tapajós, no meio, mas não na praia do meio, no meio, o que vocês acham que vocês farão? Ou fariam, né? Espero que não te soltem no meio do Tapajós. Hã? Você fecharia os olhinhos e esperaria contente a morte vir? O que você faria? Você se debateria como se fosse uma tartaruga ninja. Como se fosse uma lagartixa com epilepsia. Por quê? Porque está na tua essência a sobrevivência. Então pense. Se está na minha essência, se é intrínseco à minha formação humana, que direito eu tenho inalienável e independente do ordenamento jurídico? Vida. Isso é o que nós chamamos de direito natural ou justnaturalismo. Independentemente do ordenamento jurídico, a vida é um direito intrínseco à essência humana. Do mesmo jeito que o é a liberdade, a autodefesa. Então vejam, o direito, ele está intimamente atrelado ao homem. E se está atrelado ao homem, ele tem íntima ligação à história. Então por isso é importantíssimo é possível entender, inclusive, como se formou a sociedade e quais são as possibilidades dessa sociedade para o futuro. Perfeito? Não serve só para entendermos o passado, até porque se nós nos atrelarmos ao passado, nós esqueceremos de viver o presente e certamente vamos atrapalhar bastante o futuro. Mas não se trata aí de venerar o passado, mas de respeitá-lo e entendê-lo. Muito bem? Tranquilo? Vou contar um negócio para vocês. Esse silêncio, quando eu pergunto, tudo bem? Entenderam? Me preocupa. Sabe por quê? Porque ou vocês estão dominando o assunto, ou estão passando longe. Tudo bem? Tá tranquilo? É tipo assim, Deus ajuda, né? Deus abençoe. Já correr atrás de fazer essas buscas na discussão. Oi? Já correr atrás de fazer essas buscas nessa sua alma, né? Sim, Para poder ser melhor organizado. claro. Meus amigos,
Falei eu no início sobre evolução, mas eu dei um destaque aqui para vocês, que antes de nós começarmos a estudar a história do direito, é muito importante que nós tenhamos atenção à tendência evolucionista. Professor, o que vem a ser isso? Muitos estudiosos da história do direito o presente é melhor que o passado e que o futuro será melhor que o presente, sustentando que o homem está em constante e permanente evolução. Nem sempre, crianças, nem sempre. Eu não posso, por esse prisma, afirmar que tudo vai ser melhor. Era bem parecida, as praias do Iraque eram bem parecidas com as praias do Rio. Vestimenta, inclusive. As mulheres de biquíni, maior, os homens ali de calção, nadando e tal. O que aparece das mulheres são o branco dos olhos. O resto a burca tampa. Pergunto novamente. Para nós, é retrocesso. Para eles é? Não sei. Por isso, a análise no que diz respeito à história do direito e da humanidade como um todo, ela tem que ser feita sob o prisma de contextos. Ok? Quando estamos avaliando, por óbvio, nós vamos encontrar evolução. É claro que vamos. Agora, nós não podemos tomar como verdade absoluta que a história se trata de uma evolução constante. Perfeito? Então, antes da gente adentrar, você tem que entender isso. Cuidado com a tendência evolucionista. Nem sempre essa regra vai se aplicar. Não quer dizer que nós estamos avançando no tempo, nós estamos melhorando a cada dia, ou evoluindo, ou crescendo a cada dia. Perfeito? Tranquilo aí? Muito bem. Para que nós possamos tratar da história do direito, observados aí as premissas que nós acabamos de desenvolver, é claro que vocês têm que relembrar ou verificar como se deu a evolução da humanidade, até porque, sabendo como isso ocorreu, você vai analisar melhor a norma ou o direito de cada época da humanidade. Ok? Muito bem. Com relação à origem do homem e do universo em si, nós temos aqui consolidadas duas teorias. A primeira delas é a teoria da criação, ou o criacionismo, que está consolidada aonde? Na Bíblia. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Não era assim? Muito bem. Então, para quem crê nisso, nós temos que o universo e tudo que nele há foi criado a partir da vontade de um ser superior, e assim o é até hoje.
Perfeito? Por favor, eu não vou defender uma nem outra, ok? Estou simplesmente explanando aos senhores. Ao lado do criacionismo, nós temos o quê? Evolucionismo. Muito bem, pequenos gafanhotos. Temos aí a teoria da evolução das espécies, criada aí pelo inglês Charles Darwin, lá na sua obra Origem das Espécies e a Descendência do Homem. Para Darwin, tudo tratou-se de um movimento evolutivo. As coisas foram, o universo foi se expandindo, foi se desenvolvendo a partir do Big Bang, e daí então, nos bilhões de anos seguintes, fomos evoluindo, as espécies foram surgindo e nós culminamos no que hoje trata-se do universo conforme nós o concebemos. Ok? Então, como origem do homem, nós temos a tese da criação e a tese da evolução das espécies. Mas, independentemente de que tese você seja adepto, a verdade é que hoje, atualmente, para nós aqui em sociedade, o homem é um sujeito de direito e integra uma sociedade, que é o povo. O povo o povo forma uma nação, e em um determinado território nós temos um Estado, que também é sujeito de direito no plano internacional, frente a outros estados. Ok? Muito bem. Dito isso, e novamente, independentemente da tese que você adote, criacionismo ou evolucionismo, a verdade é que a humanidade, até hoje, para chegar até aqui, percorreu 5 grandes períodos em sua história. Quem está saindo agora do ensino médio tem isso fresco na cabeça, com certeza, não? Quais são os 5 grandes períodos da história da humanidade? Oi? Não, calma aí, irmão. Não estou falando de pré-história, não. Estou falando dos períodos históricos. Períodos de formação da humanidade. Pré-história, antiguidade, Idade Média, moderna e contemporânea. Muito bem. 5 grandes períodos. A pré-história é o período que vai do surgimento do homem na Terra, mais ou menos ali a 3,5 milhões de anos, até o aparecimento da escrita. A escrita cuneiforme lá na Mesopotâmia. Por que cuneiforme? Porque era feito com cuiazinhos. No barro. Isso lá em 4.000 a.C. Quais eram as características e os pontos importantes desse período histórico? Evolução no emprego da pedra como arma e como ferramenta, a criação da linguagem falada, a utilização e o domínio do fogo, a domesticação e criação de animais e a prática de agricultura e uma metalurgia rudimentar. Tudo isso aconteceu na pré-história. Avançando, nós chegamos na antiguidade, que vem da criação da escrita até a queda de Roma, que era a capital do Império Romano do Ocidente, lá em 476 depois de Cristo. Quais eram os pontos de destaque dessa época da história? Desenvolvimento da agricultura e pecuária, surgimento do escravismo, escravidão, as cidades-estados e os sistemas políticos monárquicos, a democracia nas polis, nas cidades-estados gregas, se vocês lembram da história, e as religiões monoteístas e a ciência. Religião monoteísta, um Deus só. Avançando no tempo, nós temos a Idade Média,
que vai do século V a.C. até a queda de Constantinopla, que era a capital do Império Romano do Oriente, em 1453. Aí nós temos o quê? O aparecimento dos impérios feudais. Lembra lá do senhor feudal, do vassalo? Isso aí todo mundo lembra da história, né? Economia agrícola, subsistência por mão de obra servil. A evolução do cristianismo e do islamismo. Fortaleceu-se a Igreja Católica e as religiões islâmicas. Da queda do Império Romano do Oriente até a Revolução Francesa, em 1789, nós temos aí a Idade Moderna. Nessa época da história, temos aí o surgimento dos Estados Nacionais Monárquicos, as navegações marítimas, a expansão do capitalismo como forma de produção predominante e a evolução da ciência. E por fim, desde a Revolução Francesa até hoje, nós estamos então na Idade Contemporânea. Aí o que aconteceu? Uma porrada de coisas. Revolução Industrial, Revolução Francesa, período napoleônico, surgimento do imperialismo, Império Britânico, Áustrio-Húngaro, Russo e por aí vai, Revolução Socialista, surgimento do fascismo e do nazismo, Primeira e Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, Estados Unidos e Rússia, socialismo versus capitalismo, origem, surgimento lá na Índia, em 1955, dos países denominados de terceiro mundo, que eram aqueles que não se encaixavam nem no capitalismo americano, nem no socialismo soviético, resolveram se denominar como em expansão e terceiro mundo, desagregação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas em 91, e o fenômeno da globalização e da telemática, que surgiu aí com essa caixinha que vocês estão na mão aqui. Beleza? Durante todo esse período que a gente passou aqui, rapidamente vendo, alguns países ou nações, dominaram o mundo em determinado período, seja por força econômica, seja por força comercial, seja por força militar. E nós temos aí, enfim, que reconhecer que o mundo ancestral foi que deu origem a tudo aquilo que nós vivemos hoje. Que mundo ancestral é esse? Europa, Mar Mediterrâneo, Oriente Médio, Índia e China. Quais eram os grandes povos da antiguidade? Mesopotâmia, Egito, os fenícios, cretenses, grega, hebraica, hindu, babilônica, chinesa, assíria, grega, romana e persa. Então daqui surgiu tudo o que nós temos hoje em termos de cultura, inclusive jurídica. Tranquilo ou tá rápido? Tá rápido? Tá bom. Então, tá bom. Muito bem. Então nós temos aí a descrição do que é, ou do que foi, ou do que está sendo, melhor dizendo, a humanidade, desde sua pré-história até a idade contemporânea. Como disse a vocês, o homem é um ser histórico, e a história está intrínseca à humanidade e à sua evolução. Como disse a vocês também, no encontro passado, é impossível que o homem viva como Tom Hanks e Wilson em Náufrago. Não dá. Ninguém é uma ilha. Nós somos, como disse Aristóteles, um ser ou seres sociais. Nós estamos fadados e destinados a viver em sociedade. Então, para que haja harmonia, é importante que se organize. E essa organização, desde os primórdios, ocorreu através do direito. Qual é a pergunta que vem em seguida?
é direito. E aí? O que é o direito? Tira o óculos. O que é direito? Fica melhor, viu? É manter a harmonia entre povos e etnias, manter a harmonia. Ok, isso seria o objetivo do direito. Regramento. Conceito. A ciência social que regula as relações. Outro conceito. Tudo aquilo que é essencial ao homem. Outro direito. E outro conceito. Por que eu perguntei isso para vocês? Porque vocês poderiam falar em no mínimo 7 ou 8 expressões ou conceitos que seria direito. Estaria errado? Não. Então a primeira coisa que nós temos que ter em mente: direito é difícil de ser definido. Porque é uma expressão que tem vários significados. Ora, pode representar um regramento, se eu estou abordando no sentido de norma. Se eu abordo como faculdade, é a possibilidade que eu tenho de exercer determinado ato. Eu posso abordar direito como tudo aquilo que é justo, ou que é contingente com a justiça, ok? Ou mesmo como um fato social. Esse que nos interessa bastante. Para vocês rabiscarem se quiserem. O direito, enquanto lei ou norma, é o conjunto de regras cuja observância pode obrigar alguém, por coerção externa ou física. Se você invade terra pública, o que o ente público, proprietário daquela porção de terras, pode fazer contigo? Desapropriado. Te despejar dali, com a reintegração de posse, usando inclusive força policial, força externa física. Isso é, né? Esgotar toda a possibilidade diplomática. Quando esgotar toda a possibilidade diplomática. Preferencialmente, não necessariamente. Uma questão assim. Sobre o aspecto de fato social, Gurvitch diz que o direito é uma tentativa de realizar, num dado meio social, a ideia de justiça, através de um sistema de normas imperativo-atributivas. O que seria um sistema? Primeira pergunta. Isso vocês vão ver lá em hermenêutica, e é importante. O que seria um sistema? Conceito Você amplo. usou lá de algo, separado por estudo. Bom, Uma porção de uma determinada coisa ou algo que é separado por estudo. isso é a amostra, né? Sistema. Algo organizado, né? Conjunto organizado de métodos desenvolvido para que se obtenha determinado resultado. Isso é sistema. Então, por que a gente chama que é um sistema imperativo atributivo? Imperativo, imposto, forçadamente. E atributivo, que lhe atribui algo, que lhe dá uma ordem de ação ou omissão. Então, sobre o aspecto social, o direito é um sistema de normas que lhe impõe determinado tipo de conduta ou omissão. Ok? Buscando sempre a ideia de justiça. No sentido de justo, direito é empregado como aquilo que é devido ou que está conforme a justiça. E no sentido de faculdade, é como o poder moral de fazer, exigir ou possuir algo. Facultas, agente. Faculdade,
de agir. O que seria essa facultas agente? Faculdade de agir. Escolher o momento certo, né? Não. Não? De agir? Faculdade de agir é você escolher agir ou não. Mas essa faculdade de agir no que diz respeito ao direito. Dou um exemplo e vocês entendem. O João vendeu um carro para o José. Cobrou 100 mil no carro. João vendeu um carro para José. João entregou o carro para José, para que José pagasse no prazo de 30 dias. Passaram-se os 30 dias e José não. O que surge para o João? Surge para o João a faculdade de poder judicialmente obrigar o José a entregar os 100 mil com cura e correção. João é obrigado a cobrar o José? Não. É uma faculdade, ou seja, é um direito que a norma lhe concede. Não quer dizer que ele vá cobrar João judicialmente. Ok? Tranquilo? Outra coisa, eu estava falando aqui e já ouvi um colega embaixo aí. Não, cobrar ou pegar o carro de volta. Calma. Direito das obrigações é no 5º período. No 3º, aliás. Relaxa. Vamos devagar, não acelera a coisa não. O curso tem 5 anos. Calma. Eu também era acelerado assim. Até que eu vi que não adiantava muita coisa. Que você embola o meio de campo. Então entenderam? Direito enquanto norma, direito enquanto faculdade, enquanto justo, enquanto fato social. Isso quer dizer o quê? Que direito não tem uma só acepção, não tem um só significado. Agora tem uma essência e tem um sentido. Para Miguel Reale, esse senhorzinho aí vai ser um cara que vocês vão ter que se abraçar com ele. E nesse primeiro semestre, dormir com Miguel Reale dia e noite. Regras obrigatórias. Por quê? Porque a professora que vai tratar de IED com vocês, de introdução ao estudo de direito, em algum momento da disciplina, ela vai tratar da bendita teoria tridimensional do direito. E é aí que a fantasia acontece. E é aí que a mágica surge. É aí que você se desperta para o direito. Que coisa maneira. Que coisa legal. Já chegou. Miguel Reale diz que o direito é um conjunto de regras obrigatórias que garante a convivência social graças ao estabelecimento de limites à ação de cada um dos membros da sociedade. Então, veja, pelo conceito de Miguel Reale, você já identifica qual é o objetivo do direito. Pacificação social. Harmonizar a sociedade. Lá na teoria tridimensional do direito, Miguel Reale dizia que direito é fato, valor e norma. E isso vocês vão entender lá em ED. Lois Assierandi diz que o direito é uma realidade social. É um comportamento das atividades humanas marcado, como toda atividade humana, pela cultura e pela forma de organização da sociedade. Mas é realidade singular. Ele é, ao só tempo, o reflexo de uma sociedade e o projeto de atuar sobre ela.
um dado básico do ordenamento social e um meio de canalizar o desenrolar das relações entre os indivíduos e os grupos. Quando o Congresso Nacional elabora uma lei, essa lei elaborada, aprovada, sancionada e publicada, ela serve para onde? Para quem? Pergunto de novo, para quando? Para quando? No momento que ela é aprovada e publicada. Então é para quando? Para quando for acontecer, né? Para o futuro, irmão. Para frente. Eu não aprovo lei para trás. Óbvio, existe efeito retroativo da lei penal, por exemplo, se for para beneficiar o réu, mas isso aí vocês vão ver lá no segundo período. Mas a lei você faz para frente. Mas por que você faz uma lei? Dar um regramento para determinada situação ou atividade. Vou seguir o teu raciocínio para regulamentar determinada situação. Por que eu resolvi regulamentar determinada situação? Estava gerando conflitos. Por quê? Estava gerando conflito, a falta da Porque eu já tinha ocorrências passadas. Eu não tiro um regramento da orelha. Não me dá problema isso aqui não, mas eu vou fazer uma lei para isso. Não acontece isso. Ou seja, o direito é o quê? É uma reflexão do passado para aplicação futura. Isso é o que, minha gente? História do direito. Viu como é que é legal? A gente chega no final assim, encaixa. Beleza. Então o direito é também um fato social, com relevância social e histórica. Porque o direito nada mais é do que o reflexo da sociedade em um determinado tempo. Bigamia. Ia caber hoje? Primeiro, professor, o que é bigamia? Alguém aqui não sabe o que é bigamia? Não é vergonha não. O pessoal tem polígamos aqui. É mesmo, né? poliamor, poligamia. Bigamia é um camarada ou a mulher ou o cara que casa duas vezes. Oficialmente. Vai lá no cartório, casa uma vez, ainda estando casado, vai lá e casa de novo. Isso era crime. Adultério também já foi crime. No Código de 39 penal, tirar a virgindade de uma mulher e não casar com ela era crime. Hoje é. Pode ser uma descaradeza, né? Uma safadeza ou algo desse tipo. Mas isso aí eu estou na esfera moral, não estou na esfera jurídica. O que ocorreu aí? Uma mudança dos paradigmas sociais. Antes não era aceitável que um homem tivesse relações sexuais com a mulher e não se casasse com ela. Como é que era a expressão lá? Deflorar a mulher, como é que é? Deflorar a mulher casta, um negócio assim. Hoje, esses paradigmas sociais já não se aplicam mais na sociedade em geral, ok, gente? Não estou dizendo que as pessoas, não existam pessoas que ainda entendam dessa forma. Mas hoje a sociedade, de um modo geral, não mais aceita como obrigação o casamento pós-defloramento. É até feio falar isso.
Enfim. Então deixou de ser crime. Outra coisa que eu pergunto a vocês. Se você for lá no Código Penal, você vai ver o crime de aborto. Aborto é crime no Brasil. Mas existem no Código Penal excludentes de ilicitude. Existem hipóteses em que é autorizado que se faça o aborto. Tem até um determinado período ou em qualquer Não. período da gestação? Vamos chegar lá. Risco de vida para a mãe, ou seja, o parto ali vai ser algo que pode ser mortal para a mãe. Calma aí, vamos chegar lá. Eu quero que vocês entendam história. 5 anos. Calma. Outra hipótese. Se a gestação foi fruto de estupro e sendo menor de idade com a autorização dos pais. Surgiu então, foi cair no STF, ações, processos, que tratavam do aborto de fetos anencéfalos. O que é um feto anencéfalo? É aquele feto que não teve desenvolvimento da massa encefálica e, portanto, não desenvolveu cognição neural. Para que falar desse jeito, professor? Fala que o bicho não tem cérebro. Vocês têm que aprender a falar desse jeito. Então, assim, eu não estou falando assim para vocês falarem, nossa, falava diferente. Vocês têm que aprender a falar assim. Vocês vão começar a falar assim. Tá? Tomando cerveja eu não falo assim, não. Só deixando vocês cientes, tá? Mas aqui vocês têm que aprender a fazer isso. O aborto em razão da má gestação de um feto que lhe infelizmente negou estrutura neural, está lá no Código Penal? Não. Ah, não. Então, se eu for olhar a letra seca da lei, eu poderia abortar esse feto anencéfalo? Não. Pense comigo. O artigo 5º, aliás, 1º da Constituição, inciso 3, diz que um dos princípios da República Federativa do Brasil e dos seus fundamentos é a dignidade da pessoa humana. No artigo 5º diz que todos são iguais perante a lei e que têm direito à saúde. E mais recentemente, observando a nova abordagem do direito constitucional, diz-se, inclusive, que todo ser humano tem direito à felicidade e plena vida. Ora, um feto anencéfalo, se nascesse vivo, viveria horas, quiçá dias, sem qualquer interação externa. Que dignidade aquele serzinho teria? Ele iria sofrer sobremaneira até vir a falecer. Outro ponto: estrutura psicológica da mãe, e por que não do pai, vendo seu filho ali definhando, sem nada poder fazer. Diante disso, é justo o aborto de feto anencéfalo? Diante dessa visão que estou dizendo aí genericamente para vocês, o STF usou vários outros princípios para conjugar essa tese. Foi decidido pelo Supremo que era sim, em uma interpretação conforme a Constituição, possível o aborto de feto anencéfalo. E mais recentemente
o STF decidiu que, independentemente do motivo, uma mãe poderia abortar o filho até o 3º mês. Isso não é consolidado. Foi uma decisão que pintou no STF, mas apareceu. O que é isso? Reflexo no direito da evolução da sociedade. Aquele lance de meu corpo, minhas regras e mais não sei o que lá, né? E tomou o corpo dentro da estrutura da ideia de feminismo. Não vou entrar nessa discussão com vocês, porque eu tenho até a minha ideia formada por feminismo, do que vem a ser feminismo, e nem as feministas sabem o que é feminismo. Vamos ler. Não discutam comigo, professor! Não, calma. Vai ler. Mariana Brito. Procura. Nessa situação, imaginaríamos que, em nome de uma vaidade, uma vida seria aceitável. Sim, assim, eu não quero nem entrar no mérito da discussão. O que eu estou dizendo é que uma coisa que seria indiscutível há 30 anos foi para a pauta. E foi, nesse caso específico, permitido. Entendeu? Esse é o ponto. Não é nem dizer se é certo ou se é errado. É dizer como a evolução da sociedade também interfere no direito, porque o direito é um fato social. Ele está intrinsecamente ligado à evolução da sociedade. Rapaz. Muito bem. Dito isto, dizendo que o direito é um fato social, que o direito está intrinsecamente ligado à evolução da sociedade, nós não podemos afirmar nunca que o direito de um Estado é construído de um dia para o outro. É fruto de uma evolução de anos, décadas, séculos, inclusive. Observando esse desenvolvimento do direito nos diferentes estados, nós temos uma distinção entre espécies de direito, entre formas de direito, ok? De um lado, nós temos os direitos romanistas e os que lhes são aparentados, o common law e os direitos socialistas dos países de tendência comunista. De outro lado, nós temos os demais sistemas jurídicos que existem aí: direito muçulmano, direito hindu, chinês e africano. Muito bem. Direito romanista ou romano-germânico e o que se assemelham a ele, o sistema da common law e o direito socialista dos países de tendência comunista, de um lado. Do outro, os demais sistemas: direito muçulmano, direito hindu, chinês, japonês e africano. Hoje, no mundo, predominam os sistemas romano-germânico, romanistas, ou chamado de sistema da civil law, ou o sistema ou do common law. Aí expressões inglesas: civil law, common law. O direito romanista, ou direito romano-germânico, é o direito que sofreu forte influência de Roma, do Império Romano. Quase a totalidade dos países europeus adotaram esse sistema romano-germânico, ou sistema romanista, salvo os países britânicos, da Grã-Bretanha, e os da Europa Oriental, que sofreram influência comunista. Afora esses dois
segmentos, a maioria da Europa adotou esse sistema romano-germânico ou romanista, que tem por base a lei escrita. Os países da América Latina e os demais colonizados pela Espanha, Portugal ou França, no nosso caso, também adotaram esse sistema. O que nós temos de importante nesse sistema romanista, no sistema romano-germânico ou sistema da civil law? Esse sistema, ele é baseado na lei escrita. O que vale é a legislação que foi codificada, ou seja, a fonte imediata do direito nesse sistema é a lei. Se a lei fala que pode, eu posso. Se a lei fala que não pode, não posso. Ok? Então, onde se aplica esse sistema? Em quase todos os países europeus, com exceção da Grã-Bretanha e daqueles países mais ao oriente da Europa, com tendências comunistas, né, foram afetados ali pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Além da Europa, os países da América Latina, que foram colonizados por Espanha, Portugal e França. Ou seja, qual é o sistema adotado no Brasil? Romano-germânico ou sistema da civil law. Por que civil law? Lei civil ou lei entre civis. Ok? Escrito. Professor, os países norte-americanos, ele foi influenciado por qual cultura aí? Calma, gafanhoto. Tá aqui. Tá aí. Está aqui em seguida. Estamos chegando. Os países da Grã-Bretanha e colonizados pela Inglaterra adotaram o sistema chamado de Common Law. O que acontece aqui? O sistema da Common Law é aquele sistema cuja principal fonte é a jurisprudência. O que é a jurisprudência? É aquele emaranhado de decisões proferidas pelos tribunais, pelo poder judiciário daquele estado. Então, ou seja, se eu tenho numa corte americana um caso, qual seria a defesa mais adequada para determinado caso? Você chegar lá na corte americana e dizer: olha, no caso Johnson versus Smith, a Suprema Corte decidiu assim, 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 assado. Meu caso é igual. Dessa forma, deve-se reconhecer a mesma decisão no Johnson versus Smith deve ser aplicada no meu caso. Estou dando um exemplo, tá? Mais ainda do que o Código do Estado da Califórnia, por exemplo. Que lá nos Estados Unidos a lei é estadualizada. Cada estado tem grande independência para construir a sua legislação. Tanto que você observa que tem estado que tem pena de morte e tem estado que não tem. No Brasil tem pena de morte? Tem. Ah, a galera está estudando para concurso, hein? Ah, moleque, quando é que tem pena de morte aqui? Caso de guerra declarado. Estado de guerra declarado. Fez concurso para pena esses dias aí, né? Pode crer, é isso aí. É bom que vocês estão afiados. Tem pena de morte no Brasil? Tem. Mas em caso de guerra declarada. Muito bem. Então, nos países de colonização inglesa, Grã-Bretanha, Inglaterra, Irlanda, Escócia, aí colonizados, Estados Unidos, Canadá, Austrália, de língua inglesa predominantemente, adota-se o sistema da Common Law.
Por óbvio, com o passar do tempo, esses sistemas estão se aproximando. Aqui no Brasil nós temos como fonte imediata e primária do direito a lei, mas é óbvio que o entendimento e os julgados dos tribunais também são uma visão e contam um peso muito grande na hora da decisão do juiz de primeiro grau. Até porque os tribunais exercem no âmbito brasileiro a interpretação e a integração do direito. Ok? Do mesmo modo que os países que adotaram a Common Law estão cada vez mais codificando suas regras. Já existem códigos na maioria desses estados. Ok? Professor, só uma dúvida. E qual é a origem? Porque assim, a origem romana, né, nos outros países. E aí, qual é a origem? Estou aqui me perguntando. Como assim? A origem desse direito que segue a jurisprudência e não a lei civil. O que acontece? O Império Romano, os imperadores romanos, eles tinham para si que aquilo que não fosse escrito não era válido. Então, para que eu pudesse obrigar que os cidadãos romanos, ou sobre o domínio de Roma, cumprissem determinada conduta, eu deveria traçar regras gerais e futuras para que fossem cumpridas por aqueles cidadãos. O que Roma fez? Dominou quase o mundo todo. Europa, então, essa parte inteira, Roma. Por muito tempo. Então, aquelas ideias de codificação da conduta, de registro escrito das normas para melhor controle social, foi disseminado nesses países que tiveram influência e domínio romano. Então, por uma questão cultural, foi-se adotado nesses países europeus essa forma de adoção da lei. Já nesses países ingleses, mais valia o que decidia a própria comunidade acerca de determinado tema. Não sei se vocês já assistiram filmes que se passam nos Estados Unidos antigo ou na Inglaterra antiga. Como eram decididas as questões? Ia todo mundo para a igreja, né? Geralmente a igreja, né? Sentava lá, botava todo mundo junto lá, ó, ele matou não sei quem, ele é culpado? Todo mundo levantava a mão, culpado. Prende ele, ou executa. Tinha lei? Não. Tinha senso. Por isso nós chamamos isso de direito consuetudinário ou direito costumeiro. Comum de costume. Então, se na Inglaterra medieval se construiu esse estilo de decisão dos pares sobre o destino do seu igual, a colonização inglesa também levou para esses países esse estilo de direito, né? Essa forma de se fazer o direito, de se fazer a justiça. Ok? Então, ao lado da Common Law e da Civil Law, nós temos outros sistemas que são menores, mas que não podem ser descartados. Por exemplo, direito muçulmano e direito hindu. Só que aqui nós temos que destacar que o direito muçulmano e o direito hindu é o que nós chamamos de direitos teológicos. Por que direito teológico? Porque o direito está intimamente atrelado à religião. Só mudando aí o que diz cada escritura, né? O muçulmano é igual ao Corão e os hindus uma série de escritos sagrados. Ok? Então, se o Alcorão diz que matar em honra não é crime,
não vai haver, por exemplo, penalização jurídica. Está estritamente atrelado direito e religião. Certamente deve haver uma discussão sobre se efetivamente o ato foi em defesa da honra. Duna e Istman são os tratados entre povos muçulmanos para interpretar o Alcorão. O direito chinês tradicional, assim como o direito japonês, aqui mesmo sentido, para o direito chinês tradicional e o direito japonês também tradicional, o direito ele ocupa um lugar secundário na sociedade. Por quê? Porque o que impera na sociedade chinesa e japonesa são as regras morais de convivência, decência e harmonia. Para o chinês ou o japonês, é motivo de extrema vergonha judicializar qualquer conflito. Propor um processo para um chinês ou um japonês é algo que é evitado ao máximo, porque é muita desonra ter que propor um processo para obter um direito que foi descumprido por um par. Sim, por isso que vocês veem muitos políticos chineses acusados de corrupção se matarem antes do julgamento. É mais honroso morrer dessa forma do que ser condenado. Ok? Aqui no Brasil está banalizado. Mais ou menos igual nós fazemos aqui no Brasil. Apesar de não ser o principal apoio da organização social, existe sim regramento na China e no Japão. E principalmente na China, eles foram meio influenciados pelo direito soviético e direito europeu, por causa de uma questão de localização geográfica por óbvio. Ok? Não sei se vai dar para vocês enxergarem aqui muito bem, mas no slide, depois quando vocês receberem aí, a gente vai conseguir ver. Aqui nesse mapa está a distribuição global dos sistemas jurídicos no globo. Civil Law em vermelho, Common Law em azul, sistema jurídico consuetudinário. Por que aqui a gente diferenciou? Porque o sistema jurídico consuetudinário ele é baseado totalmente no costume, enquanto a Common Law baseia-se na jurisprudência, nas decisões dos tribunais. O direito consuetudinário, que ele é desenvolvido aqui nessa região da Ásia e aqui no pezinho, ele é baseado totalmente no costume da região, ok? Por isso que ele foi destacado aqui. Sistema muçulmano, vocês veem que não é uma área tão pequena assim, né? E os sistemas mistos, que tem um pouco aqui na província de Quebec, um pouco aqui na África do Sul, são sistemas que conjugam a Civil Law e a Common Law, ok? Conjugam aspectos de um e outro. Mas pessoal, o senhor acabou de falar que estão se aproximando? Sim, mas nós somos predominantemente civilistas. Lei escrita. Se houver uma lei falando que é branco, os tribunais não podem falar que é preto. Ok? Podem falar que é o quê? Branco gelo. Mas não que é o contrário. Da mesma forma que na Common Law pode existir uma lei falando que é branco, mas se o tribunal disser que é preto, é preto. Por isso que eu não posso falar que é um sistema misto. Ok? Tranquilo aí? Alguma dúvida? Já falei, né? Até agora está tranquilo, né? Esse silêncio é preocupante. Aí, muito bem, ótimo. Bibliografia recomendada. Vou passar para vocês do PPC do curso. Vai à emenda, quando eu remeter para vocês esse slide, devo fazer isso até amanhã no grupinho de vocês.
vocês lá. Eu vou mandar a bibliografia para vocês. Tem, se não me engano, duas obras da bibliografia aqui na biblioteca disponível. E tem uma outra na virtual, se não me engano. Ok? Vamos colocar lá para vocês. Enfim, vamos fazer chamada aqui. Hoje tem chamada. Semana que vem a gente segue o bonde aqui. Sua aula é todas as quarta-feiras. Toda quarta-feira. Mas, o que é a